Pessoal, então o tema da nossa live de hoje é aí apresentar o Palhaço Sem Fronteira, né? E pegando um gancho, trabalhar a palhaçaria hospitalar versus a palhaçaria humanitária. Então, né, será que tem como linkar uma coisa com a outra? O meu grupo trabalha em hospital, eu posso fazer um trabalho humanitário? Ou se eu sou um palhaço humanitário, eu posso ir para o hospital? Como que é isso? Né? Mas antes de entrar propriamente no tema, Aline, eu quero que você conte para a gente, né? Talvez tenha alguém que está aqui caindo de paraquedas e quer saber o que é o Palhaço Sem Fronteira, né? E como que esse, eu posso chamar de projeto, Organização. como que essa organização veio parar no Brasil? Então, conta um pouquinho para a gente. Tá. Então, Palhaços Sem Fronteiras é uma associação, né, privada sem fins lucrativos, importante dizer, não governamental, uma ONG, né? É uma organização que ela existe em 15 países, na verdade 14, e agora, quase agora a gente vai ter o 15º, que vai ser a Índia. E a gente atua, né, na denúncia da violação dos direitos humanos, na sensibilização da sociedade para ações da solidariedade e a promoção da ajuda humanitária, principalmente com crianças. O que significa isso? A gente atua através de espetáculos de circo e de palhaçaria, cortejos musicais e oficinas em lugares que foram afetados por desastres ecológicos, crimes ambientais, situações de vulnerabilidade social, então guerras declaradas e guerras não declaradas, enfim. Então a gente trabalha nesse contexto de crise humanitária e em situações de vulnerabilidade social ou alta vulnerabilidade social. Esse é o trabalho do Palhaços Sem Fronteiras. Complementando o que você estava falando, né? A organização ela foi fundada em 1993, lá na Espanha, pelo Tortal Poltrona, que é um palhaço, que se vocês não conhecem, indico para quem estuda palhaçaria, para quem é simpatizante, né? E pesquisador curioso. Repete o nome dele, por favor. Tortal Poltrona. Pronto, está anotado aqui. Eu acho que vale super a pena conhecerem ele é um super palhaço. E pela Montserrat, os dois fundaram, a Montserrat também, eles são companheiros, né? Eles fundaram em 1993 a organização. Essa organização, ela foi fundada quando existia a guerra da ex-Iugoslávia e as crianças pediram para que os palhaços fossem para lá, né? Então é importante dizer que o Palhaço Sem Fronteiras ele não surge da ideia de um adulto, mas sim das crianças do campo de refugiado. Então essas crianças estavam se comunicando através de cartas com outras crianças lá em Barcelona e eles, nessa conversa, eles disseram assim, que eles já tinham recebido a ajuda humanitária, né, de alimentação, esse respaldo primeiro emergencial, mas que eles vivendo ali gostariam de ter outros acessos. E disso veio a ideia dessa escola convidar o Tortal para fazer esse projeto nesse primeiro momento. E daí eles foram até lá, fizeram as apresentações e quando voltaram falaram, e agora? E as crianças falaram, e quando você volta? E aí, disso começou esse movimento. Hoje em dia, está presente em 15 países, né? 14 para 15 agora, porque a gente está no meio da Assembleia Internacional, então a gente está acabando da Índia. Amanhã a Índia vai entrar oficialmente. Que bacana. E desde a fundação, acho que a gente já trabalhou em mais de 120 países, muitos projetos de vários tipos, né? E cada vez mais acho que a organização tem se aprofundado em entender o que é palhaçaria humanitária, o que é trabalhar nos lugares que a gente trabalha de uma maneira que realmente a gente queira criar um diálogo e uma relação com a comunidade integrada, né? Não é... Nossa. Ninguém é salvador, ninguém é super-herói, nada disso. Ó, né?
Aline, um momento aqui, uma pausa para uma salva de palmas para um projeto assim tão bonito, né? Porque vocês são sem fronteira no sentido geográfico, mas assim, é uma atuação muito plural, né? A questão das áreas que vocês vão, o tipo de atuação e de abordagem, né? E vocês também não vão apresentar um espetáculo e vão embora. Tem vocês criam um vínculo com aquela realidade também, não é isso? Olha, então, cada país, apesar da gente ter essa organização internacional que chama Palhaços Sem Fronteiras Internacional, cada Uhum, organização também tem, a gente tem um código de ética, né, que é uma maneira comum de uhum, todos os países se comunicarem, mas também tem uma coisa que cada país tem a sua identidade, a sua maneira. O Brasil, a gente fundou a organização aqui no Brasil em 2016. aham, Foi um trabalho, está sendo um trabalho de formiguinha, então eu fico muito uhum, feliz que a gente está aqui falando com o pessoal também de Minas Gerais e do Brasil aham, inteiro, né, que vai entrando, mas assim, porque é um trabalho que a gente vai entendendo como realizar, principalmente porque a gente não quer ter uma postura de chegar e não desenvolver os projetos. Às vezes a gente não consegue um projeto que eu vou dar um exemplo que a gente que conseguiu fazer mais que uma vez foi o projeto do Rio Doce, que eu até acho bem interessante. Depois, se vocês quiserem, eu falo mais sobre ele. Mas foi um projeto que a certo. gente já voltou 3 vezes. Olha só. Então, mas tem A- projetos que a gente consegue voltar e tem outros que não. Mas a ideia é que os projetos eles tenham continuidade. uhum. Aline, a Caroline perguntou aqui em cima se vocês atuam em favela, vocês têm esse tipo de abordagem ou não? Sim, a gente tem um projeto aqui em São Paulo, que ele já foi apresentado também em Minas Gerais, uma vez, na Olha. verdade, né? Mas a gente tem ele aqui em São Paulo desde a fundação da organização, que chama Ocupa Riso. É um Uhum, projeto onde a gente atua em ocupações urbanas. Diferente da favela, né? Que existe, apesar de muitas vezes não ter os direitos básicos garantidos na favela, a ocupação ela está uhum, num grau ainda mais vulnerável, porque são lugares entendi. onde não tem nada. Então a gente Seria, popularmente falando, aquelas áreas de invasão, né? Então, mas eu acho que é exatamente isso. A gente usa invasão, é o nome que eles dão, só que é ocupação, porque são Pejorativo, terras, né? é Uhum, pejorativo, uhum, porque são lugares que muitas vezes as pessoas elas estão ali porque elas não têm outra opção. E são uhum, terrenos, muitas vezes, que são terrenos de grandes empresas, né? uhum. E a gente tem esse projeto há 4 anos e a gente faz essa atuação e, inclusive, agora a gente está readequando um projeto para poder continuar acessando as pessoas de alguma maneira, né? Mas, Maravilha, muito bom. É, a gente quer saber, os Palhaços Sem Fronteiras são voluntários? Por exemplo, nós temos aqui em Uberaba o Conta de Arte, que está também em Uberlândia. Estamos engatinhando em BH, a pandemia, né, veio para dar uma pausa, mas somos um grupo de voluntários, né? Então as pessoas vêm, através de uma formação, ingressam no projeto, fazem o estágio e se tornam voluntários do projeto. No Palhaço Sem Fronteira é esse processo, eu posso enviar meu currículo, você vai me receber aí? então, José, no Palhaço Sem Fronteiras a gente trabalha com artistas profissionais, né? Ah, Todos os sim. artistas que atuam na organização são artistas que trabalham com isso, né? De alguma Uhum, maneira, de alguma maneira não, todos atuam profissionalmente. uhum, Então, isso é um ponto, né? Que eu acho que é importante. Porque quando a gente vai certo. trabalhar, é super importante que a pessoa tenha uma experiência prévia, porque muitas vezes a gente trabalha com projetos interculturais ou que são países diferentes. Por exemplo, assim, a gente teve um projeto no ano passado que veio artistas dos Estados Unidos trabalhar com artistas aqui do Brasil. E Uhum, nesse projeto, normalmente, os projetos, a gente tem 3 dias para montar o espetáculo, para fazer o roteiro que a gente vai fazer. Então, por isso também existe uma necessidade de um preparo, de ser artistas que chegam e já têm um material preparado para poder
realizar esses projetos. Entendi. Então, se você quiser, depois eu também posso explicar melhor como funcionam esses projetos de campo que a gente faz. Certo. Outra coisa é o voluntariado, né? A organização é feita por voluntários profissionais, né? Não então, acho que Entendi. dentro do nosso estatuto, né? Que é o documento que a gente tem legal, falando sobre como o Palhaço Sem Fronteiras pode atuar, a gente tem uma parte lá que fala que o Palhaço Sem Fronteiras, em países que estão em desenvolvimento econômico, enfim, países que têm uma situação mais, enfim, uma menor assistência com os artistas, eles podem sim remunerar os artistas. Entendi. Então, o Palhaço Sem Fronteiras Brasil, a gente ainda não é sustentável, não é uma organização que tem funcionários, que tem CLT, mas a gente tenta, na medida do possível, quando a gente consegue, pagar os nossos artistas pelas ações que eles estão fazendo. Porque que é muito justo. É muito justo e também é muito necessário, mas a gente sabe que, tipo assim, isso independe. Tem artistas que vão poder trabalhar e ser voluntário. A gente até tem feito isso ultimamente, que assim, se você pode não receber e quiser doar para outro artista que precisa receber, eu também criar uma política de consciência entre os artistas, né, de conscientização. A gente tem pensado bastante nisso, mas dentro também, quando a gente faz projeto internacional, a gente não recebe. Isso aí está dentro do nosso estatuto, então sempre que a gente sai do nosso país, não se pode pagar. E então todos os projetos internacionais são voluntários. Maravilha. Aline, ali em cima o Diego perguntou que tipo de formação seria exigida. Por exemplo, no meu caso, a minha formação é filosofia. Você acha que dá para enquadrar em alguma coisa aí? Então, eu acho que a gente nem tem um lugar que você precisa ter uma formação em artes cênicas, né? Eu não acho que seja isso, porque tem vários tipos de maneira de se formar, né? Então, Diego, é complexa a pergunta, porque se você tem uma experiência e você tem sei lá, um número de circo pronto, tudo vai depender de uma autocrítica de falar assim, eu acho que eu tenho essa experiência, eu posso... Porque não necessariamente a pessoa precisa ter uma formação formal, né? O que eu quero dizer é porque... Um diploma. Porque senão a gente entra num lugar que eu não acredito muito, que é assim, só quem está formado naquela escola é que pode fazer parte do Palhaço Sem Fronteiras. Não, a gente trabalha com vários artistas que são artistas que trabalham em arte de rua. E eles têm outros tipos de formação, mas eles são profissionais. E talvez até melhor do que quem aí tem um DRT na mão. Com certeza. Então, é exatamente por isso que é muito difícil fazer essa análise, né? Então, acho que tem muito mais a ver com o lugar de você saber que você já tem um lugar de mais concreto dentro da sua carreira, né? E também saber se você se sente apto a fazer, porque também parece super tranquilo, mas existem muitos desafios, né? Você também ver e viver realidades complexas e principalmente como atuar de uma maneira que aquilo não te influencie emocionalmente e você consiga fazer aquele trabalho profissionalmente, né? Porque você está ali para isso. Não sei se deu para entender a minha resposta, se foi muito... Entendeu aí, Diego? Eu sou filha de filósofo também, José. Que maravilha. Não é o Cortella, não, né? Não é. É o Edélcio. Provavelmente eles estão me assistindo, porque minha mãe falou: Um abraço, eu vou assistir Edélcio. vocês. Maravilha. Olha, que bom. Então, com essa questão da pandemia, acaba que nós do projeto Contagiarte ficamos um pouco assim, sem saber, porque pegou todo mundo de surpresa, né? E aí o Jovem Maia já adiantou minha pergunta, né? Se os Palhaços Sem Fronteira está exercendo alguma atividade. O projeto Contagiarte tem tentado realizar campanhas, né? Até quero comentar depois aqui uma ação que duas ações que nós fizemos nesse tempo e que foi assim muito simbólica e até uma puxa para esse lado humanitário. Mas os Palhaços Sem Fronteira estão conseguindo atuar no meio da pandemia?
Então, presencialmente a gente não tem atuado, até porque acho que existe um lugar ético, né, que é não gerar aglomerações. Uhum. Não faz sentido a gente sair atuando nesse momento. Palhaços Sem Fronteiras não trabalha na linha de frente, né? Por exemplo, de frente dos Médicos Sem Fronteiras, de outras organizações que trabalham ali na emergência. Eu acho que existe um lugar que nosso trabalho é essencial, porém, a gente Uhum. precisa também ter uma coerência que palhaço e palhaça, né? Aham. Traz aglomeração, né? Uhum. A gente Sim. sabe disso. Então, isso é um primeiro ponto que eu acho que é importante dizer, que a gente precisa ter esse papel importante, ainda mais fazendo uma função que é para divertir, melhorar o estado emocional das pessoas. Não Uhum. adianta a gente ir lá e provocar algo assim, que é o Certo. contrário. Então, o que a gente fez? A gente estava. Uma das coisas foi um projeto que a gente estava no meio, na fronteira com a Venezuela. A gente estava do lado da Venezuela. Eu falo porque eu me incluo, eu não estava lá, mas a gente, como Aham. Palhaços Sem Fronteiras, e a gente voltou sem o projeto ter acabado. Era um projeto em parceria com o Palhaços Sem Fronteiras Bélgica. E esse foi o último projeto que a gente fez presencial. E a gente teve Uhum. uma apresentação também do Ocupa Riso, que é esse projeto que eu falei para vocês. Depois Certo. disso, a gente primeiro teve um baque, né? De perceber que a gente não ia mais fazer nenhum projeto. A gente tinha 8 projetos para esse ano, projetos super interessantes. Uhum. E aí a gente começou a pensar. Um dos projetos que a gente começou. Teve também outro projeto que a gente estava fazendo esse ano, que é um projeto que chama Palhaças Sem Fronteiras, que é um projeto que a gente tem trabalhado né, em apoio a mulheres vítimas de violência. E esse projeto a gente Uhum. estava fazendo presencialmente nos centros de acolhida das mulheres. O Ah, que a sim. gente fez? A gente readequou nossos projetos. Então, esses projetos eles estão sendo transformados em vídeo. Óbvio que a gente muitas vezes não vai ter o mesmo acesso, mas a gente tem conseguido passar para as responsáveis dos centros. Inclusive, quem quiser acessar, a gente tem lançado 2 vídeos por semana, a gente já lançou 2. Então, Uhum. compartilhem, manda para outras pessoas, porque é muito importante que as pessoas também tenham acesso a esse material. Esse material é para ser disseminado, não é uma Uhum. informação que a gente quer ficar com a gente. Outro projeto é o Ó, Ocupa Risco. Fala, fala. então depois aqui da nossa live, todo mundo vai lá no YouTube, Palhaço Sem Fronteira. Se não seguir, o Instagram vai seguir e divulgar, né? Exatamente. Porque uma iniciativa tão interessante, né? Que precisa ser conhecida. Exatamente, José, obrigada. Eu acho que é isso. Eu acho que quem não foi, vai lá, curte, conta para todo mundo, para a mãe, para o pai, para a tia, para a vizinha, para o papagaio, para todo mundo. Chama todo Olha mundo. aí, E a Ana fala. Paula já assisti e está apaixonada. Ai, que linda. Obrigada, Ana Paula. Mas assim, então, em relação a isso dos projetos, aí a gente Uhum. readequou do Ocupa Riso, a gente vai fazer em vídeo, então vão ser 20 vídeos de artistas do Palhaço Sem Fronteiras. Vai ser bem Aham. legal, assim, todos os vídeos também que foram feitos pensados para baixar no WhatsApp, para as pessoas que têm, às vezes, pouco acesso à internet para disseminar. E a gente vai também fazer uma série que é para migrantes junto com o projeto. Então são 10 Ótimo. episódios com 8 palhaços e palhaças sobre hospitalidade para migrantes. Então a gente tem se adaptado da maneira que a gente consegue. No momento a gente também está fazendo um projeto com a Suécia, que é uma parceria, então a gente está ajudando a reestruturar a organização, aprender a fazer as coisas melhor, e Ótimo. estamos pensando em equipe de comunicação, um monte de coisa. Então, assim, apesar de a gente estar passando por um momento super difícil, a Uhum. ideia também é que a gente consiga se eu acho complexo, né? Mas existe um lugar de se reinventar e também, porque a gente nunca passou por isso antes, né? Ninguém Uhum. passou por isso É antes, um, então a gente é não um momento sabe. de amadurecimento, né? E É, assim, acho que para muitos grupos, o momento de parar, se estruturar, pensar no recurso de utilizar os meios da internet, né? De conferência, porque às vezes
demorava um mês para ter um encontro, uma reunião. Agora, a gente tem uma ferramenta acessível que eu posso encontrar uma vez por semana. Então, eu acho que essa situação está aguçando a criatividade do pessoal, sabe? Então, acho que a gente tem que fazer nesse momento uma quarentena criativa, né? Então, começar a explorar, tem uma expressão que diz crescer para dentro, porque quando a gente puder ir para a rua, para o hospital, vai ser um estrondo. Eu acredito muito nisso. Eu também acho, José, e eu acho que assim, tudo bem, não se forçar, né? Porque às vezes as pessoas também estão num estado emocional difícil, nem todo mundo consegue ser criativo, né? Mas assim, os que conseguem, que bom que a gente tá aí para pensar, e acho super que assim, talvez a gente não teria se conhecido se não tivesse, né, esse lugar, então talvez a gente possa potencializar esses encontros entre artistas de várias regiões, descobrir como faz isso, porque acho que tem tanta coisa para a gente trocar e aprender juntos, Sim. né? Eu aprender de você, você vai aprender do Palhaço Sem Fronteiras e assim vai, né? Acho que é Tamo esse junto. caminho. Por falar em trocar, eu quero saber, no Palhaço Sem Fronteira, vocês têm essa atuação em hospitais ou algum artista que tem essa experiência do hospital ou não? O foco de vocês é mesmo regiões de vulnerabilidade? Fala um pouquinho sobre isso, assim, se vocês já foram a algum hospital, instituição de saúde. Dentro dos nossos projetos, o nosso objetivo não é ir para o hospital. A gente trabalha muito mais. A gente já foi, por exemplo, em orfanatos, enfim, em abrigo, sei lá, em abrigos para pessoas em situação de rua, mas o hospital não é o foco. Às vezes acontece em um projeto ou outro, já passou, uma vez eu fui trabalhar na Colômbia, existiu isso, porque a gente trabalhava com um grupo que é Cali Clown, que eles são palhaços humanitários, mas eles trabalham também no hospital, eles trabalham no hospital e também em outros lugares. Só que o Palhaço Sem Fronteiras não, o nosso foco realmente é atuar, principalmente em escolas, a gente trabalha em áreas de vulnerabilidade dentro das escolas, também trabalhamos nas praças, então a gente ocupa bastante o espaço público externo, assim. Eu defendo muito essa bandeira. Não somos humanitários, mas eu falo que o lugar do palhaço é a rua, o lugar de experimentar o palhaço, de conhecer gente, sabe? Eu acho isso fantástico. Eu acho que, José, quando a gente trabalha na rua, eu não venho de uma formação que veio da rua, mas dentro do Palhaço Sem Fronteiras eu aprendi muito a descobrir que é um espaço muito democrático, né? Onde todo mundo pode acessar. Então, acho que... E também, quando a gente está na rua, vai o pai, vai a mãe, aí vem a avó. Então, a gente tenta, muitas vezes, que fazer esses espaços. Nem sempre a gente consegue, muitas vezes a gente acaba indo para a escola, dependendo do momento, mas essa é a ideia. A ideia é criar esses espaços e, principalmente, que a gente volte a ocupar os espaços que são nossos, né? E que foram tirados por muitas coisas, né? Principalmente esse medo, às vezes, de ir para a rua, né? Por causa da violência. Então, a gente quer ir lá e vamos lá apresentar e trazer esse lugar de novo para a gente que é nosso. Ótimo. Eu quero trazer uma frase aqui que eu achei muito interessante, uma pensadora, e eu acho que reflete um pouco o que a gente está trabalhando aqui. A palavra regenerar é bela para traduzir o nosso trabalho. A dor está ali, mas o riso é facilitador nesse processo de gerar novamente, de semear novas possibilidades, novos caminhos. O trauma não se dissolve da noite para o dia, mas através do encontro, vamos desfazendo os muros e criando pontes de afeto, sutil e profundamente. Essa frase é da Aline, essa aqui que vos fala, e eu achei assim fantástico, Aline, esse pensamento, porque eu acho que se aplica aí para o palhaço humanitário e para o palhaço hospitalar, porque no fundo
eu vejo que é o mesmo trabalho, é o clown que vai ali para aliviar sofrimento, para escutar, para levar o riso, né, que é a conexão entre as pessoas. E isso é maravilhoso, é fantástico. Então, eu acho que, se não irmãos, somos ao menos primos, né, nesse trabalho que realizamos. Então, quando você disse palhaçaria hospitalar versus palhaçaria humanitária, eu ia até comentar na hora. Eu falei assim, não é versus, né? Porque Aham, assim, eu acho que é exatamente esse lugar de parceria que a gente precisa encontrar. É, e eu acho que tem coisas muito parecidas. Eu acho que realmente o como, né? É a questão da diferença, que é onde a gente atua e como a gente faz, porque eu acho que tem uma estrutura, eu não sei exatamente o grupo de vocês, mas se vocês vão em dupla, como que faz o trabalho dentro do hospital, mas existe sim um princípio muito parecido, né? E eu acho que uhum. é um princípio da palhaçaria humanitária, hospitalar, que seja, ou comunitária, porque também pode chamar assim, Aham. né? A É questão mais complementar do que versus, né? Acho que eu com pequei aí nesse certeza. sentido. Não, e eu acho que não tem isso de. Eu acho que a gente está aprendendo, José. E aí, Uhum, com certeza, depois dessa experiência, eu vou aprender coisas com a palhaçaria hospitalar e você vai aprender coisas com a palhaçaria humanitária, que talvez a gente nem precise mais colocar esses nomes, né? Separando. Eu estou dizendo, existe um lugar que às vezes a gente pode colocar em caixinhas coisas, né? Mas também existe uhum, um lugar que é assim: qual é o objetivo de fazer esse trabalho? Por que que a gente vai lá no hospital? Ou por que que a gente vai. Eu acho que existe um lugar que é sair da área cênica, né, do uhum, palco, do uhum. circo, e ir até ao hospital, ir até uma comunidade. Então, assim, existe esse trabalho de ir e sair do ambiente que é o seu ambiente, né? Uma das coisas que eu estava pensando para falar para você era isso, né? Quando a gente é palhaço humanitário, como palhaço hospitalar, a gente ocupa um outro lugar. A gente vai para um Aham. outro lugar, a gente tem um propósito que é realmente saltar essas fronteiras de que as pessoas, a gente vai até as pessoas, não são as pessoas que vêm assistir a gente, né? Muitas Ah, vezes. sim, Então, entendi. então É uma isso saída muda. também, né? Assim, é que eu acho que esse caminho é diferente, né? Quando você vai até as Uhum, pessoas. uhum. Até a maneira de chegar, né? Você tem que chegar já de outra maneira, porque é Uhum. diferente quando as pessoas estão indo te assistir. É uma plateia diferente. Na verdade, eu falo que o palhaço no hospital, ele é um intruso, né? O lugar dele não é ali. Ali é o lugar do médico. Aí o doutor palhaço, a doutora palhaça vem e tem que realizar a conquista daquela plateia, né? Que está ali a 1 metro de distância, né? Que para o palhaço no circo tem uma multidão, então se agradar metade já é vantagem. Agora ali no hospital e na realidade de vocês também é o corpo a corpo, né? Não tem como fugir Sim. disso. A E é Dani Manheso importante. Fala, fez fala, uma pergunta: como é fala. feito, como é pensado os espetáculos do Palhaço Sem Fronteira? Oi, Assim, Dani. bem resumido. Bem resumido, bem resumido. É difícil, né, ser sintético, né? É, depende do espetáculo, né? Mas assim, vamos falar Uhum, dos espetáculos quando a gente vai para algum projeto em campo, né? Estou dizendo projeto em campo, quais são? Aqueles que a gente sai da nossa casa e vai passar 2 ou 3 semanas dentro do projeto. São projetos que a gente faz essa itinerância. Palhaços Sem Fronteiras tem, por exemplo, esse projeto que a gente faz aqui em São Paulo é aqui em São Paulo, então vai até lá e volta. Tem os outros uhum, projetos que a gente passa no mínimo 2 semanas, no máximo 4, dentro do projeto, integralmente. O que acontece? Tem diferentes tipos de projeto, mas o que a gente tem mais trabalhado são projetos interculturais, no sentido que são artistas do Brasil e artistas de outros países, ou artistas de uhum. diferentes partes do Brasil que se reúnem. Então, às vezes, não tem esse tempo de criar um espetáculo antes de ir. Então, o espetáculo é Uhum. criado lá. Então, a gente tem um dia que a gente chega,
faz uma chuva de ideias, né? Normalmente, óbvio, conversa antes do encontro, e normalmente são 3 dias de ensaio para estruturar o espetáculo. E aí, no quarto dia, a gente já começa a apresentar, porque tem toda uma itinerância das escolas, do cronograma, de onde a gente vai apresentar, das comunidades, enfim. Basicamente é isso. Os projetos, os espetáculos, eles não são feitos pensando em termos didáticos, né? A gente até tem questionado muito, porque a gente acha que só a relação, às vezes, da palhaçaria por si só, ela pode falar de muitas coisas sem precisar ser explícito nisso, mas também estamos abertos a trazer isso dentro dos espetáculos, dependendo da situação que é enfrentada. Por exemplo, agora, a gente passando pela essa pandemia, não é um problema a gente pensar num espetáculo que também possa trazer esse tema para promocionar cuidados, né, com as crianças. Então, mas, em geral, Palhaços Sem Fronteiras não cria espetáculos pensando nisso. São espetáculos de diversão através da palhaçaria, mas óbvio que a gente também fala de outras coisas. Tentei ser o mais resumida possível, José, desculpa. Nossa, show! É difícil, né? O que eu queria, para mim, eu quis contar, falar dessa experiência, ficou um pouco confusa a história, que foi e voltou, mas assim, as pessoas, elas estavam muito tristes e elas estavam muito deprimidas, muito mesmo. E eu não imaginava que aquilo ia fazer tanta diferença mesmo, por mais que eu sei que eu acredito no meu trabalho. Mas a gente voltou um ano depois. E as pessoas falaram muito um ano depois sobre esse lugar de falar assim, vocês... Aí o nome do projeto virou Riso Doce. Que bacana. Vocês trouxeram a vontade da gente rir de novo, porque a gente só estava falando de morte o tempo inteiro. E a gente sentiu isso, né? E eu senti a potência do nosso trabalho. Hoje em dia eu tenho vários amigos e amigas lá no Espírito Santo, a gente já voltou mais 2 vezes. A gente também, dentro dos nossos projetos, a gente vai lá e normalmente a gente gosta de ficar na casa das pessoas. Então a gente faz uma hospedagem solidária também para estar ali mais próxima. E são pessoas que a gente vai e aí lembra, manda mensagem. Então, assim, eu acho que existe uma potência, uma criação de vínculo e, mais do que tudo, saber que as pessoas não estão sozinhas, né? Que, independente de eu não estar vivendo aquela realidade, eu também estou ali com aquela pessoa. Eu também estou ali compartilhando e isso chama solidariedade, né? Que você não precisa passar... exatamente para a mesma coisa para você ser solidário. Você não, né, ainda mais se a gente é privilegiado, é super importante que a gente faça desses privilégios algo em prol ao outro, né? Em prol da sociedade, em prol ao mundo mais justo. Então, para mim, a palhaçaria humanitária é um ato político nesse sentido, sabe? De a gente querer também estar com o outro, acreditar no outro, se divertir e se responsabilizar pelo mundo, né? Então, acho que é muito mais sério do que a gente imagina, mas também é muito amoroso, é muito empático, enfim. Tem muitas coisas que... Enfim, era uma história, ela ficou meio perdida porque cortou, não sei o quê, mas assim, posso contar depois outras mais, tá bom? Beleza. Nesse contexto, tem um pensamento que eu gosto muito, né? Já vou me apropriar, mas citando a autora, obviamente. Se me permite, a palhaçaria me entregou os óculos da empatia. É bem isso que você acabou de falar. E com empatia, não tem como não pertencer e amar, porque sabemos que tudo está conectado. Seja na Síria, seja no Rio Doce, ou na rua da sua casa. As pessoas somos nós. Né? Então essa é a força que nos une, né? É saber que independente dos problemas, se a pessoa está numa cama de hospital, que não recebe visitas, se a pessoa sofre diante de uma situação de vulnerabilidade, né? Das drogas, das catástrofes naturais, das guerras,
né? Seja onde falte a assistência do poder público, né? Que acho que vocês devem perceber muito isso também, a negligência do poder público, né? Em algumas realidades. Mas somos humanos, somos irmãos, né? E o nariz vermelho do palhaço nos conecta, né? Isso é algo maravilhoso, porque se eu falar como José Ricardo, ó, imagina, com essa cara minha estranha, né? Vão me pôr para correr. Mas quando eu assumo o meu palhaço, né? O nariz vermelho, ele realiza um poder mágico ali, né? O poder de me conectar com as pessoas e nessa perspectiva da empatia que você falou aqui há pouco. Sim, E isso é maravilhoso. é maravilhoso mesmo, porque eu nunca fui mal recebida dentro dos projetos que a gente fez. Assim, tô dizendo, sempre as pessoas se abrem muito. Às vezes elas desconfiam, o que são esses palhaços, né? Tipo assim, a gente tá passando. Só que pouco a pouco tem uma história que eu vou tentar ser super curta de contar. Fica Que aconteceu tranquilo. na Colômbia. A gente foi trabalhar numa área que é uma área de conflito, assim, estava acontecendo um desalojamento, né? E aí, nessa área, eles já tinham tirado metade das casas. Metade. Uhum. E aí, eles tinham avisado que a polícia não ia, que a gente podia ir apresentar. Então, a gente chegou lá, a gente fez uma vistoria, passou, assim, tava todas as casas demolidas. Na rua de trás era uma rua só de becário, que é assassino de aluguel. Era um lugar bem perigoso. E Uhum. aí, a gente decidiu apresentar no comecinho, assim, do lugar. Para qualquer coisa, a gente tinha para onde correr, de repente, Correr. entendeu? Porque também tem isso, a gente fala que sempre tem que ter um suricato, né? Um dos palhaços, das palhaças, que tá ali de olho também pro que está acontecendo. Porque Uhum. a gente trabalha em áreas de conflito. Uhum. Não são áreas assim, vamos lá, tem que estar esperto. Aí, a gente estava no meio da apresentação. Eu lembro que eu estava girando o bambolê na hora que eu virei, assim, eu vejo dois caminhões cheios de policial, aqueles da SWAT, assim, sabe? Aqueles policiais, Uhum. tipo, parece de filme, assim. E Sei. aí eu olhei e falei, continua como se nada tivesse acontecendo, continua. Aí a gente continuou, mas aí passou 2 minutos, assim, eles já começaram a descer, tipo, entrar assim. E aí começou Uhum. uma gritaria, as crianças correndo, as mães pegando as crianças, eu não tava entendendo. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Aí a gente ficou meio parado, assim, e as crianças correndo, todo mundo correndo, a polícia entrando. E aí os palhaços, assim, tipo assim, imagina, ser todos de palhaço fazendo espetáculo. Uhum. De repente, aí passou, tipo, acho que uns 10 minutos mais ou menos, a coordenadora que era uma advogada, que era de uma ONG, que tinha convidado a gente e tal, falou assim: Uhum. a gente queria perguntar se vocês querem entrar para conversar. Aí a gente ficou tipo assim: será que a gente entra? Será que a gente não entra? E aí a gente teve uma conversa e a gente percebeu que não ia acontecer nada e também ao mesmo tempo aquilo poderia trazer uma como que é a palavra? Mas es- explicitar um pouco essa situação, porque a gente poderia tirar fotos e também denunciar de alguma maneira, porque estava acontecendo uma violação dos direitos humanos. Eles não Entendi. tinham uma procuração para tirar aquelas pessoas daquele lugar. E Hum. a gente decidiu entrar. Quando a gente entrou pela lógica do palhaço, pela lógica da palhaçaria. Que foi? A gente Uhum. não entrou falando assim, não, 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 vocês parem aí, parem que tá tudo errado. A gente entrou e tinha uma escavadora, sabe assim, tipo aquelas. A gente entrou e começou a limpar a escavadora, assim. Narará, não sei o quê. Nossa, que Uhum. sujo. Gente, que sujeira que tá aqui. Tá tudo bagunçado, não sei o quê. E o outro fala, nossa senhora, vai ter que fazer uma faxina. Olha isso aqui. E aí, a polícia e os moradores que estavam, tipo, começaram a olhar pra gente, tipo assim, quem são esses doidos que estão aqui fazendo? Tipo assim, era muito engraçado, porque a gente resolveu bancar um lugar tão maluco, tão Uhum. inversão de lógica, que aí a Aham. gente chegou e falou assim, aí eles falaram assim, quase, eles olhavam pra nossa cara, tipo assim, vocês não estão vendo que a gente está tentando fazer um conflito aqui? O que vocês estão fazendo? Óbvio que eu tô falando que a gente se colocou numa situação bem limítrofe, né? Uhum. Sim. Assim, bem, Era um bem risco arriscada. real.
Era um risco real, era um risco real. E aí, o que a gente começou a perceber? Que eles começaram a achar engraçado. E aí fui lá, comecei a conversar com o policial, com não sei o que, eu falava, esse número que tem aqui é seu telefone, deixa eu ligar para você. Enfim, coisas bem idiotas, assim, conversando. E as crianças, elas só olhavam pra gente, parecia que elas tinham um ângulo de câmera, assim, sabe? Que elas só viam a gente, assim, o mundo delas. E aí, o que aconteceu? Por que eu acho essa história muito importante? E para mim foi um marco de antes e depois dela. Porque depois disso, eles começaram a respirar, e eles começaram a se olhar, e eles começaram a, pelo menos, melhorar a comunicação deles. Eu não estou dizendo que aquilo resolveu uma situação lamentável, né, de injustiça. Mas naquele momento, aquela intervenção que a gente fez com que as pessoas se comunicassem de outra maneira, que elas se olhassem de outra maneira e que elas percebessem que elas não precisavam se jogar bomba um no outro, né? Poderia ter sido pior, ter vítima e tudo. Não, com certeza. Não, aquele dia eles saíram, eles não ficaram lá. E depois a gente procurou também apoiar de alguma maneira a causa, mas a gente conseguiu depois que fosse a televisão para fazer uma matéria lá para denunciar. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu acho que esse é o nosso papel. É melhorar a comunicação também porque os dois são oprimidos. Aqueles policiais também, eles estavam ali e eles, talvez, se tivessem consciência, eles não iam sair tirando casa de gente e fazendo política de extermínio. Então, acho que é importante perceber que, às vezes, o que falta só é a gente se olhar de verdade e se ver. Não estou dizendo que tem pessoas que não querem olhar para o outro e não ver. Tem gente que também não quer ver. Tem gente que quer que o outro continue desigual. Mas também tem outros caminhos de comunicação. E eu acho que a palhaçaria, ela entra como essa ferramenta de conexão, de ponte entre esses dois mundos. E naquele momento eu percebi que ela é muito potente, sabe? E fiquei muito feliz de estar envolvida dentro desse projeto e principalmente saber que a gente pode sim criar outras maneiras de se comunicar. E naquele dia eu vi aquilo e eu acreditei muito e continuo acreditando. No nosso universo da palhaçaria hospitalar, com a sua história ilustrou bem o que nós pretendemos fazer num quarto de hospital. É tirar a pessoa daquele ambiente ali, sem tirar, né, tem paredes, tem móveis, mas transportar ela para um outro universo, fazer ela esquecer da dor, né, melhorar ali de alguma forma a condição da pessoa, o seu sofrimento físico, psíquico, né? Então eu acho que é exatamente isso, é o poder do nariz vermelho, né, que o palhaço tem. Isso é maravilhoso. A gente e os outros, né? Tipo assim, Sim. transforma o outro e também a gente, porque eu acho que a gente se transforma muito, e se a gente se transforma e se melhora, e com certeza faz diferença, né? Na nossa realidade, na nossa micropolítica, né? Enfim, acho que para mim é realmente uma responsabilidade social e a gente pode fazer isso com qualquer... Eu digo que eu faço com a palhaçaria porque eu sou palhaça. Mas se você é professor, você pode fazer de outra maneira. Né? Tem muitos caminhos para poder colaborar com uma melhor sociedade. E isso depende mais da gente. E até porque se a gente faz, a gente tem mais argumento para cobrar do Estado, para cobrar dos governos, porque a gente sabe... Enfim, acho que é importante a gente... também saber o quanto que é importante a gente ter a nossa propriedade para poder fazer essas coisas. Enfim, mais ou menos isso. Quem falou aqui? A Natácia Paloma. Mais histórias e vivências sobre ações do Palhaço Sem Fronteira nas lives Planeta na Maleta. Né? Então, Planeta na Maleta, para quem quer conhecer mais. Toda sexta-feira, às 17? Da tarde. Às 18 horas.
o Ótimo. Márcio Balas, e agora a gente vai começar a fazer no YouTube a partir de semana que vem. E a gente fala sobre as histórias do Palhaço Sem Fronteiras, vários artistas e várias novidades que a gente está pensando. Também ouvi uma pergunta aí, José, que as pessoas querem saber mais como fazer. Se quiser conhecer mais o site do Palhaço Sem Fronteiras, é palhaçosemfronteiras.org.br. E quem quiser pode colaborar, doar. Quem ainda não curtiu, curte também o Palhaço Sem Fronteiras, né? Isso No aí. Instagram, no Facebook. Maravilha. Aí, eu já virei entrevistadora. Ali, então, para finalizar, eu quero que você deixe uma mensagem aí de esperança para quem está nos acompanhando, né? Talvez tenha alguém aí que está com um projeto engavetado, né? E que talvez vai acessar o site de vocês e vai se inspirar. Ou aqui também no nosso Instagram, né? Contagiarte, José Ricardo Palhaço. Deixa aí a mensagem para o pessoal não desistir, né? Resistir e quando a live cair, voltar com força total. Sim, eu falo que é resistir. Vou anotar aqui. Pode anotar. É ruim, mas é bom. É uma piada ruim, mas é bom. Mas assim, eu acho que se eu fosse pensar em algo que eu gostaria de escutar, porque eu também sempre tento falar as coisas que eu gostaria de escutar, né? Assim, a gente sempre fala para o outro o que a gente quer também escutar para a gente, né? Eu acho que eu, por exemplo, consegui montar o Palhaço Sem Fronteiras porque eu acreditei nessa possibilidade de continuar o projeto. Eu acabei não contando como que foi, né? Que eu montei, mas assim, parte de um sonho. Eu acredito, e eu tenho pensado muito isso durante essa quarentena, porque às vezes a gente pensa assim, sonho é coisa de burguês, né? Sonhar não é para qualquer um. Sonhar precisa ter dinheiro para sonhar. E eu acho que isso foi uma das coisas mais tristes que a gente tem vivido na nossa sociedade, que é se parar de sonhar. Porque Sim. eu acho que eu nunca imaginei que hoje em dia a gente tem, sei lá, quase 50 artistas trabalhando junto com a gente, uma potência, porque também eu não pensava nisso só, no que tudo que ia acontecer, né? Eu pensava muito no passo a passo. E então a gente nunca tá sozinho. Então também eu acho que se a gente guarda aquilo na gaveta e só pra gente, as pessoas elas não sabem. Então é importante, e eu até falo que às vezes é até uma atitude egoísta não fazer as coisas. Porque se você está fazendo um projeto desse, como você também idealizou e é diretor do projeto que você trabalha, José, eu falo, eu admiro ações como essa, porque a gente precisa fazer coisas, né? Então, Sim. isso também parte de um sonhar, e tem até aquela sonho que se sonha só é um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto à A realidade. realidade. Eu acho que tem esse lugar da gente sonhar e acreditar nesse mundo que é diferente, nesse mundo que a gente quer, e nesse mundo que só vai se tornar possível se a gente trabalhar para que ele se torne, para que ele vire possível. Não vai acontecer um milagre, não vai ser da noite pro dia. Então vai ser com muito Milagres trabalho. acontecem quando a gente vai à luta. E é exatamente isso. Eu acho que é a gente ir atrás, e não estou falando que é fácil, né? Mas falo primeiro assim, vamos. O meu recado é mais a ver com esse lugar da gente sonhar e depois descobrir para onde a gente quer ir. Se a gente nem sonha, a gente não tem nem como pensar nisso. Então, meu recado é: vamos sonhar. Mesmo nesse momento que tudo está dizendo para a gente não sonhar, eu acho que a gente precisa voltar a sonhar e voltar a acreditar em realidades mais justas nesse mundo. E isso a gente faz junto. Obrigada mesmo de ter Maravilha. convidado, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Eu que agradeço e espero que a gente possa aí voltar mais vezes com outros temas, né? Ou você contar da origem aí do Palhaços, né? Porque
A gente está aqui quase 1h30, mas é pouco, né? É muita história. Sim, e eu acho que quem quiser conhecer mais, quem quiser apoiar, e principalmente, se não pode apoiar com doação, é, apoia compartilhando, porque é uma ação também, né? Sim. Uhum, Então, convidando outras pessoas para curtir a página. E se uhum. puder apoiar também financeiramente, maravilhoso. Quer dar R$ 10, doa, né? Porque a gente Ótimo. não tem patrocínio e a gente precisa também. E para finalizar também, deixo esse convite aberto para outros artistas do Palhaço Sem Fronteiras, se você quiser convidar, tem vários, com várias Uhum. experiências. E acho que Ótimo. também abro a palavra para outras pessoas poderem também contar para vocês outras coisas, tá bom? Uhum. Muito bom. Gratidão, Aline, a todos os Palhaços Sem Fronteiras. Né? Eu Obrigada. já me sinto, mesmo não sendo um pouco, né, por, por proximidade. Muito grato mesmo pela recepção de vocês. E vamos continuar, então, aí nesse trabalho maravilhoso, né, levando a arte do palhaço, levando a conexão entre as pessoas, levando amor, alegria, esperança e encarar os momentos difíceis como um desafio. Né? É possível sim um mundo melhor, mas esse mundo melhor começa aqui na gente mesmo, né? A partir da Sim. gente. E José, eu vou te falar uma coisa que eu mudei bastante em relação a esse lugar do levar. Eu acho que a gente leva, sim, mas eu acho que Uhum, vamos trocar, porque quando a gente vai no hospital, quando a gente vai trabalhar numa área de vulnerabilidade social ou numa área de conflito, a gente ganha muita coisa, né? uhum. A gente dá É uma também troca. e é uma troca. E é uma troca, e realmente que é uma troca. Então, a gente Sim. se colocar nesse lugar de que ninguém é salvador, que a gente também Uhum, ganha, e todo mundo está trocando coisas. E com certeza uhum, aquela pessoa também vai te ensinar outras coisas que você não sabe. E assim é o uhum. nosso trabalho, essa Sim. troca, Uhum. esse encontro, como a gente fez aqui, virtualmente. Espero